e bem-vindos ao CSA TV. O seu resumo semanal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. As mudanças climáticas podem atingir mais de 1 bilhão de pessoas nos próximos 50 anos. A OIT e a CEPAL desenvolvem estratégias para a reinserção das mulheres e dos jovens no mercado de trabalho da América Latina. O combate ao trabalho escravo desafia os governos e a comunidade internacional. A CSA repudia a legalização do trabalho infantil promovida por Jair Bolsonaro. A situação do emprego nos Estados Unidos avança num contexto marcado pela inflação e pela rotatividade. E a OIT e a CEPAL desenvolvem estratégias para a reinserção das mulheres e dos jovens no mercado de trabalho da América Latina. A Organização Internacional do Trabalho e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, defendem a promoção da reintegração e do desenvolvimento do mercado de trabalho para mulheres e jovens na América Latina. Através de um relatório elaborado em conjunto pelas duas entidades, as organizações manifestaram a necessidade de reconstrução dos mercados de trabalho no atual contexto de crise. Os governos da região enfrentam o desafio de favorecer as condições para a criação de empregos decentes, especialmente entre as micro, pequenas e médias empresas, diz o informe. Ao mesmo tempo, especificaram que será necessário implementar programas de reativação que favoreçam a transição do trabalho informal para o formal. Durante 2021, a recuperação e a geração de empregos foram lentas. Embora se espere que o ano feche com um crescimento econômico de 5,9% para a região, isso não será suficiente para recuperar o nível de produção e emprego registrado em 2019. Com isso, os mercados de trabalho passaram pelo segundo ano de uma crise sem precedentes. E o combate ao trabalho escravo desafia os governos e a comunidade internacional. A Organização Internacional do Trabalho destacou o compromisso dos governos em abolir a escravidão em todas as suas formas. Atualmente, os números revelam que existem 40 milhões de vítimas da escravidão moderna e 25 milhões em condições de trabalho forçado. A escravidão moderna é usada como um termo que abrange práticas de exploração em que uma pessoa não pode rejeitar ou abandonar por ameaças, violência, coerção, engano ou abuso de poder, afirma o documento das Nações Unidas, ao qual a OIT adere. Nesse sentido, foi reiterada a adoção do protocolo vinculante para fortalecer a luta contra o trabalho forçado em todo o mundo, que entrou em vigor em 2016 e que foi ratificado até o momento por 50 países. Segundo a OIT, os governos deveriam se concentrar na erradicação das formas contemporâneas de escravidão, como o tráfico de pessoas, a exploração sexual, as piores formas de trabalho infantil, o casamento forçado e o recrutamento forçado de crianças para o uso em conflitos armados. E a CSA repudia a legalização do trabalho infantil promovida pelo governo de Jair Bolsonaro. A Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, CSA, juntamente com os representantes sindicais contra o trabalho infantil, rejeitam a tentativa do governo Jair Bolsonaro de legalizar o trabalho infantil. A CSA declara que é inadmissível a tentativa da deputada bolsonarista Bia Kicis de desarquivar uma proposta de emenda constitucional que permite aos menores de 14 anos trabalhar parcialmente com vínculo formal, pois insere os jovens precocemente no mercado de trabalho e reforça as dificuldades para que permaneçam no sistema educacional. Além disso, com uma taxa de desemprego no Brasil de 13,2% em agosto, uma proposta como essa implica em uma maior precarização do trabalho, colocando os jovens como a opção mais barata para as empresas. Realizar esta iniciativa significa ir contra a Convenção 138 da OIT, onde existe o compromisso do Estado de aumentar progressivamente a idade mínima de admissão ao emprego,
como forma de garantir o máximo desenvolvimento físico e mental dos menores. A CSA destaca que cabe ao legislativo brasileiro a responsabilidade de barrar a proposta, que implica em um retrocesso avassalador dos direitos humanos ao desproteger as crianças. O Movimento Sindical das Américas apoia plenamente a nota das centrais sindicais brasileiras, emitida no dia 8 de novembro, sobre a necessidade de barrar esta iniciativa, e espera que o plenário do Parlamento Brasileiro impeça sua implementação, para garantir o pleno desenvolvimento dos adolescentes brasileiros. E a CSA planifica ações sobre igualdade racial ao lado do Centro de Solidariedade da AFL-CIO. A CSA, com apoio do Centro de Solidariedade da AFL-CIO, realizou nesta quarta-feira uma reunião do Grupo de Trabalho sobre Igualdade Racial. A atividade reuniu representantes das centrais filiadas do Brasil, Colômbia, Peru, Panamá, República Dominicana e Estados Unidos. Durante o encontro, as centrais sindicais debateram temas como a inserção da população negra no mercado de trabalho, as políticas públicas vinculadas aos movimentos sindicais e o desenvolvimento de ações de educação e qualificação para a classe trabalhadora negra. O GT definiu as ações prioritárias relacionadas à igualdade racial para os anos de 2022 e 2023 no âmbito dos roteiros emanados das últimas conferências continentais realizadas pela CSA, as conferências de comunicação, transformação sindical e educação e formação, as prioridades emanadas do 4º Congresso da CSA e a transversalidade da igualdade racial com a juventude e as mulheres trabalhadoras das Américas também foram pontos de debate. Entre as ações planejadas estão a publicação de materiais, cursos, produção de conteúdo de comunicação e a realização de um seminário temático. Jordânia Urenha Loura, secretária de Políticas Sociais da CSA, abriu o encontro e abordou o eixo de fortalecimento e transformação do movimento sindical e a sua relação com a questão da igualdade racial. Por outro lado, Gonçalo Martins, do Centro de Solidariedade da AFL-CIO, explicou que o tema tem uma dimensão fundamental para os dias de hoje e informou que o objetivo a longo prazo é lutar por mudanças concretas que possam ser refletidas em regulamentações e legislações específicas sobre o tema. E o Observatório Laboral das Américas da CSA realizou oficinas com mais de 15 países da região. A Confederação Sindical de Trabalhadores das Américas, CSA, realizou na última semana as oficinas de apresentação e validação do Observatório Laboral das Américas para centrais filiadas, organizações fraternas e aliadas. Foram realizadas 3 oficinas, com a participação de cerca de 15 países do Cone Sul, região andina, América Central e Caribe. O objetivo principal do observatório é fortalecer a CSA e as suas centrais afiliadas na análise, tomada de decisões, geração de propostas e desenvolvimento de todas as suas ações, a partir da disponibilização de informações relevantes, sistematizadas e periódicas sobre o mundo do trabalho e a realidade da classe trabalhadora das Américas. Os trabalhadores são os atores centrais do observatório. São eles que, junto com as instituições e organizações, processam e utilizam as informações dos estudos para os seus planos e ações sindicais. E a situação do emprego nos Estados Unidos avança em um contexto de alta rotatividade e inflação. A taxa de desemprego nos Estados Unidos caiu para 4,2% em novembro. É a primeira vez em 2 anos que a marca ficou abaixo da registrada no início da pandemia, em março de 2020. No entanto, a criação de empregos permaneceu em 210 mil novos empregos, em comparação com as previsões da maioria dos analistas de que seriam criados mais de 500 mil empregos. Os setores que mais geraram empregos foram os serviços profissionais e empresariais, que criaram 90 mil empregos, transporte e logística, com 50 mil novos trabalhadores, enquanto o varejo perdeu 20 mil funcionários, especialmente em lojas de roupas e acessórios. Existem atualmente 6,9 milhões de desempregados nos Estados Unidos, um país com aproximadamente 331 milhões de pessoas. Os números continuam mostrando
Como de costume nos Estados Unidos, grandes diferenças entre grupos raciais. E enquanto para os brancos o desemprego é de 3,7%, para os afro-americanos é de 6,7% e para os hispanos de 5,2%. Em novembro, a taxa de participação no mercado de trabalho, ou seja, a proporção de pessoas em idade ativa que têm ou estão procurando ativamente emprego, subiu para 61,8%, mais do que em outubro, mas ainda caiu de 63,3% em fevereiro de 2020. Num contexto de crescimento dos índices de inflação, a alta dos preços também preocupa as empresas que têm abatido os custos operacionais na força de trabalho. Em novembro, de acordo com pesquisas conduzidas pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, 1,2 milhão de americanos não trabalharam ou buscaram um emprego ativamente por causa da pandemia. E as mudanças climáticas podem atingir mais de 1 bilhão de pessoas nos próximos 50 anos. De acordo com um estudo publicado pelo Centro de Pesquisa da União Europeia, as mudanças climáticas podem afetar 27% da população da América Latina e Caribe, 20% da Ásia e 11% da África, principalmente devido a uma redução drástica nas safras locais e na produção de alimentos agrícolas. Especialmente o relatório alerta que o leste da África pode ser uma das regiões mais afetadas entre agora e 2070, com queda de mais de 20% na produção agrícola. Perante essa situação, os cientistas do centro partem do princípio de que no futuro as migrações causadas pela crise climática tendem a aumentar. Eles enfatizam que os processos de migração são complexos e têm múltiplas causas influenciadas, por exemplo, pelas condições pessoais, a geografia de um território ou mesmo a situação política de um determinado lugar. Nem todas as pessoas expostas às mudanças climáticas decidirão emigrar e outras nem mesmo terão recursos financeiros suficientes para fazê-lo, afirma o relatório. E a política migratória gera preocupação no Chile. A crise migratória no norte do Chile está causando preocupação. Centenas de imigrantes cruzam as fronteiras do país de forma irregular, situação que perdura há décadas no local. Com a pandemia, a legislação chilena se tornou ainda mais restritiva para a entrada de estrangeiros. Na última quarta-feira, uma mulher migrante foi encontrada morta perto de uma passagem de fronteira, aumentando o número de mortos nesta área inóspita para 19 durante o ano. Uma migrante de 21 anos que preferiu não se identificar revela que seu objetivo é chegar a Santiago para poder juntar dinheiro. Desde fevereiro, a crise migratória que se agravou no norte do Chile. Com o objetivo de coibir a entrada irregular, o presidente chileno Sebastián Piñera promulgou uma nova lei migratória mais rígida, que exige que os estrangeiros obtenham vistos em seus países de origem e permite a deportação, caso os imigrantes não cumpram com esses requisitos ao entrar no país. No Chile, há 1,4 milhão de imigrantes, o que equivale a mais de 7% da população, sendo os venezuelanos os mais numerosos, seguidos de peruanos, haitianos e colombianos. E o presidente da China afirmou nesta segunda-feira que vai fornecer 1 bilhão de doses de vacinas para a África. Essa e outras notícias no próximo bloco. O presidente da China disse nesta segunda-feira que o seu país fornecerá à África 1 bilhão de doses de vacinas para combater o Covid-19 no continente. A iniciativa visa conter o avanço da pandemia e a aparição de novas cepas. A OIT celebra o acordo anunciado pela Comissão Nacional do Salário Mínimo para aumentar o salário mínimo no México em 22% até 2022. Esse avanço significativo foi resultado de um diálogo social tripartite entre organizações de trabalhadores, empregadores e o governo mexicano. A secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, Alicia Bárcena, anunciou nesta sexta-feira que deixará seu cargo em março de 2022, encerrando um período de mais de 13 anos marcado por sua ênfase na igualdade para promover o desenvolvimento da região.
E a República Dominicana está deportando imigrantes haitianas grávidas, mesmo com a lei que veda essa prática. A deportação de mulheres grávidas por parte do governo da República Dominicana tem gerado críticas da comunidade internacional. Mães separadas dos seus filhos, deportações de mulheres em trabalho de parto, menores abandonados à própria sorte em um país que lhes é estranho. Essas são as consequências mais dramáticas das medidas que o governo dominicano começou a aplicar para controlar a migração irregular do Haiti desde setembro deste ano. Há inúmeros casos de flagrante violação aos direitos humanos e de descumprimento de uma lei nacional vigente, que é ignorada pelas autoridades locais. Geralda, grávida de 9 meses, foi detida no dia 10 de novembro na maternidade, onde foi fazer um pré-natal acompanhada de sua filha de 11 anos. Ambas foram deportadas imediatamente e sequer tiveram a chance de recolher os seus pertences. Agora encontram-se do outro lado da fronteira, abrigadas nas instalações do Grupo de Apoio de Repatriados e Refugiados, da localidade de Ibejadere, para onde foram deportadas. Ela conta que estava na maternidade quando os agentes da imigração a levaram. Eram 5 da manhã. O hospital ainda estava fechado e os seguranças o abriram para a captura das mulheres grávidas provenientes do Haiti. Atualmente, 12.000 soldados se encontram ao longo da linha que separa o Haiti da República Dominicana, onde está em andamento a construção de um muro de fronteira para impedir a passagem de imigrantes. As autoridades dominicanas justificam essas deportações argumentando que os serviços de maternidade do país não conseguem assimilar a chegada de mulheres grávidas haitianas. O Sistema Nacional de Saúde estima o investimento do país em cuidados médicos para residentes haitianos, que também teve um aumento significativo. Como se não bastassem as justificativas, o governo dominicano ainda celebrou a redução do número de mulheres grávidas a ocupar os leitos hospitalares do país, como resultado da deportação de mulheres grávidas haitianas. A ONU se pronunciou sobre a conduta e pede a suspensão dessas ações que violam os direitos humanos. O caso mais emblemático foi o de Nathalie Volibal, detida na maternidade no dia 10 de novembro. Ela já estava em trabalho de parto quando foi detida para a deportação. Embora os retornos forçados de mulheres grávidas sejam os que mais impactam, as deportações de menores também estão ocorrendo, mesmo com os documentos válidos. É o caso de Mickelson, nascido na República Dominicana há 16 anos, mas de nacionalidade haitiana. Ele foi capturado na rua e a família só foi informada depois de muitas horas da deportação, separando a família, o que também é vedado pela lei. As autoridades dominicanas estimam que aproximadamente 32.000 pessoas foram deportadas em 2021, um número anual de 4.400 casos. O vice-ministro, José Manuel Rosário, chefe de assuntos de imigração do Ministério do Interior, explica que a República Dominicana deve tomar medidas para proteger o seu território. E o fluxo de pessoas não é mais apenas uma questão migratória, mas também tem a ver com a segurança nacional e cidadã. Segundo ele, o governo vai continuar aplicando a política de imigração, e não é verdade que esteja em contradição com os tratados internacionais. Nenhum tratado internacional endossa a entrada ilegal de pessoas no território de outro estado, disse ele, aludindo às críticas de organizações locais e internacionais. Segundo ele, tampouco é verdade que viola o direito interno dominicano, referindo-se à lei de imigração, que, embora outorgue poderes às autoridades para realizar deportações automáticas de estrangeiros em situação irregular, é regida por um regulamento que proíbe expressamente a detenção de mulheres grávidas, e ele insiste que detenção e repatriação não são a mesma coisa. E a descoberta de uma nova espécie de dinossauros no Chile chama a atenção do mundo científico. Uma equipe de pesquisadores da Universidade do Chile encontrou uma nova espécie de dinossauro, após desvendar um fóssil completo de 74 milhões de anos no sul da região de Magallanes. A descoberta mais importante na paleontologia chilena. O achado teve alto impacto no mundo científico e é fruto de um estudo liderado pelos cientistas Sergio Soto e Alexandre Vargas. Segundo eles, a espécie de dinossauro do fóssil não era conhecida e pode alterar os rumos das teorias sobre a evolução das espécies. O que mais chama a atenção dos cientistas é o formato da cauda do animal e o fato do esqueleto ser encontrado de forma completa.
Com uma dimensão de cerca de 2 metros, a nova espécie foi batizada de Stegourus elengaceae, denominação que, segundo os pesquisadores chilenos, se traduz como cauda coberta, de Stegourus, enquanto o termo elengaceae se refere a um monstro da tradição do povo Tehuelche, originário do sul do país. Outra conclusão deste trabalho é que os dinossauros dessa espécie são a única linhagem de vertebrados terrestres que evoluiu independentemente, com espinhos na cauda. Até agora, espécies parecidas haviam sido encontradas por restos isolados na América do Sul. Então, a atual descoberta superou todas as expectativas. Eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.